Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza Podcast. O podcast que foi feito para a gente colocar para fora todos os assuntos que permeiam a nossa vida aí cotidiana. Gente, vamos começar a série hoje, a série do Setembro Amarelo. A gente sabe que setembro é o mês de prevenção a suicídio e nada melhor que a gente começar falando sobre a saúde mental materna. Então, fiquem com a gente porque tem muita informação boa para as mães hoje. Não é mesmo, meninas? Sim. Então a gente vai começar aí falando um pouco dos nossos parceiros. A gente tem a Crave Rosa, que é quem faz todo o nosso look. Vocês já sabem que a Crave Rosa tem loja em São Miguel, tem loja em São Miguel, Suzano, depois você corta. E faz também as vendas online. Então vocês podem chamar lá craverosa.store. E se a gente tá falando de look, a gente tá falando do quê? De acessórios. Então, sempre tô aqui trabalhada. Vocês veem que eu sou uma pessoa que abusa do colorido. E a gente tá falando de inspirações JE. Lembrando que, a partir deste episódio, o código é Externaliza 15%, tá? E aí, vocês já estão aí com desconto. E acima de R$80, o copinho personalizado. O que mais? A gente mudou aqui os parceiros. Temos o estúdio Elo Pilates da Pri. O elo perfeito entre você e a sua coluna. Chama a Pri que ela vai dar um jeito na sua saúde da coluna. Temos aqui também na mesa uma que é... Você é personal, né? Eu sou profissional de Pilates, personal trainer. Lá você também faz tudo, né? Sim. Depois você faz a sua propaganda. Temos Tamires Feres, gente. Vocês viram toda a revolução que aconteceu aqui no Externaliza. A gente teve que mudar nosso nome, né? Trocar aí, registrar a nossa marca. Então não perca tempo. Se você é empreendedor, empreende no seu negócio, você precisa registrar a sua marca. É só chamar ela, vai estar descrito aí no canal, tá bom? E por último, a gente tem Clínica Nova Odonta, a clínica que eu faço parte, virou uma parceira aí no patrocínio pra gente. Lá vocês têm todas as especialidades. Então tem atendimento infantil, adulto, idoso, só chamar porque vocês vão ter uma consulta ali muito acolhedora. É isso, vamos para o episódio. Bom, eu vou apresentar as meninas que já fazem parte desse programa. Estava aqui falando antes que já é expert em apresentação nesse podcast. Nós temos na mesa, ela é psicóloga, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, psicologia e neuropsicologia, especialista em saúde na mulher. Tawane Oliveira. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E nós temos a Lu, que é mãe de 3 filhos, sendo que o seu terceiro filho tem aí o espectro autista. E hoje ela vai contar um pouquinho aí da sua jornada na maternidade. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Ju. Vamos lá. Então vamos começar com a Lu, tá? Lu, conta pra gente como foi aí a sua primeira, né, maternidade, a sua maternidade típica, como que foi toda essa experiência da maternidade? Ju, obrigada mais uma vez pelo convite. Série incrível, né? Falar sobre a saúde mental. Sim. Um assunto necessário. Necessário, importante, tão presente nos dias de hoje, né? E muitas pessoas pensam mais no físico, só que o mental reflete no físico, sim, né? Depois a Tal, que é especialista, pode complementar. Sim. Minha experiência do primeiro filho é aquele divisor de águas da vida da mulher, né, Ju? A gente tem liberdade de ir e vir, a gente tem liberdade para poder assistir televisão, tomar banho, quanto tempo e a hora que quer. Isso eu tô falando as coisas do dia a dia, sim, né? Porque o primeiro ponto, quando a gente tá com aquele bebezinho, que a gente tá em casa, no meu caso foi cesariana. Você tá tinha quantos anos, Lu? Eu tinha 28 quando o meu primeiro filho nasceu. Você não era tão novinha assim, né? Mas mesmo assim, os desafios... Não, eu tinha 29. Já não era tão novinha, mas mesmo assim, né? Você, independente, acho que da idade, a maternidade muda completamente a vida da gente, né? A gente não consegue mensurar em palavras, né, verbalizar isso para que as pessoas entendam. A gente não consegue a gente fala, é cansativo, dá trabalho, mas só quem vivencia sabe o quanto é diferente, né, a sua vida mudar assim
de uma hora para outra, né? A gente espera, tá ali 9 meses gerando uma criança, mas quando nasce é um desafio. A expectativa é totalmente diferente da prática. Sim, eu tive grandes problemas de amamentação. Na época não tinha consultoria de amamentação. Imagina, 21 anos atrás, né? Então, a gente só ouvia minha mãe, né? Minha mãe foi um grande ponto ali. Foi fundamental a presença da minha mãe para a amamentação. E eu queria muito, eu sabia muito da importância da amamentação. Mas ali já começou aquele sufoco, né, Ju? Dor, sangrar, rachar o bico, enfim, acordar de madrugada. E você tá com uma cirurgia, né? Eu tive 3 partos e 3 partos. Eu entrei em trabalho de parto dos 3. E os 3 acabou sendo cesariana, porque eu não tive dilatação. Mesmo com horas e horas de parto, não evoluiu. Então você tá ali naquele momento de descobertas, de viver coisas que você inimagináveis, que você nunca, né, surreal. É uma mudança. Para mim, assim, foi um impacto muito grande. A mãe, né? Eu sempre quis muito ser mãe, mas o cotidiano, né? Eu falo que o neném até 1 ano, ele é lindo, ele é fofo, mas é trabalhoso, né? Por mais que falem, meu filho dorme a noite inteira, não dá trabalho. É mentira. Dá trabalho, sim. Aquele pacotinho dá trabalho. Mas, assim, tem um lado muito positivo, né, Ju? Hoje, meus filhos... Ele tá com quase 21, né, o primeiro. O do meio tem 18 e o Rafa, 8. Então, assim, são fases diferentes, necessidades diferentes, que é o que a gente tava falando. Mas, assim, foi assim... Eu virei aquela mãe de super protetora ali no começo. Ninguém trocava, ninguém dava banho. Era tudo eu, a louca, né? E aí você vai colocando mais sobrecarga em cima de você, né? Exatamente. E aí você fala, gente, ninguém sabe fazer melhor do que eu. O que é uma mentira, né? Que não é uma verdade isso. Isso é o que você falou. Se a carga era pra ser leve, ela dobra, né? De tamanho. Mas assim, não me arrependo, porque daí o segundo já foi de uma forma diferente. Não sei se eu já posso falar do segundo. Pode. O segundo já foi uma forma diferente. Eles têm 2 anos de diferença, né? Mas, assim... Você tava mais madura também, né? Sim. Apesar de eu ter tido 2 bebês. Eu tava desfraldando e quando nasceu o menor, né? Passado, assim, os 2 primeiros anos com os 2, foi ficando mais fácil. Porque daí eles foram muito parceiros, né? De brincar, de ir pra escola, de um proteger o outro na escola. E de viajar juntos, né? Excursão de escola. Então, passando assim daquelas fases mais críticas de neném, de doencinha de criança pequena, foi ficando menos custoso, né? Sim. E mais gostoso. Então, e até hoje eles são super parceiros, assim, né? São legal. super companheiros. Mas foi um desafio. E fala pra gente aí como que você descreve esses primeiros desafios. A gente sabe que fala-se hoje, ainda fala pouco, a gente tem que sempre falar, mas fala-se sobre o baby blues, fala-se sobre depressão pós-parto, mas quais os primeiros desafios assim dessa mãe reais, independente de qualquer condição psicológica? Você tá ensinando um outro ser humano a viver. Começa-se por aí, né? Porque quando ele tá lá na barriga, ele recebe todo o alimento, ele tá quentinho, não tem cólica. E aí, quando ele nasce, é um momento em que você, como mulher, vai ensiná-lo a viver. E aí tem a questão do sono, a amamentação, né? A privação do sono, ela tem impacto direto no nosso emocional, a gente sabe disso, e tantas outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, nesses 12 primeiros meses, a mãe, ela tá muito ali em relação a essa função de ensinar a engatinhar, a andar, as questões, né, é o período em que a criança também vai criando o seu sistema imunológico, então existem as doenças, então tem todo um contexto, o que é familiar, né, na clínica que a gente percebe. Muito a questão de nós, mulheres, nos colocarmos nesse papel de cuidado, e aí a gente deixa a gente para depois.
a gente fica sempre pra depois, né? E querendo ou não, é normal esse começo acontecer, né? Sim. Não é? A gente tem uma fase aí de queda hormonal, de diferenças hormonais. Sim. A gente tem a parte química acontecendo, tem a parte fisiológica do corpo também voltando, né? Então, assim, não dá pra gente também ter um pensamento super positivo de eu vou ter a minha vida, eu tenho que ter esse pensamento de pensar em mim. É uma fase que realmente você está se dedicando a outro ser humano, Sim. né? Uhum. E a mulher, ela tem que ter paciência com esse tempo, porque vai passar, como ela mesma falou. É exatamente isso, né? Eu sempre falo no consultório, você não sabe como você vai dar conta agora, mas você vai dar conta. Porque, às vezes, o sofrimento, uma mãe que tá vivendo os desafios do primeiro ano do bebê, ela acha que aqueles dias são intermináveis. Os dias eternos, são muito né? longos e os meses passam com uma rapidez absurda, né? A gente olha e fala, nossa, essa criança já cresceu. Sim. E aí, esse desafio de respeitar o seu processo, né? São, às vezes, dificuldades familiares, mas cada mulher, ao seu modo, com a sua história, com a sua relação com ela mesma, vai experienciar, às vezes, o que pode ser mais fácil para mim, pode ser mais dificultoso para outra, e tantas outras questões que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a questão da maternidade em si é um momento onde a mulher, ela, mesmo como você disse, é um processo natural em que ela quer proteger, ela quer ser essa figura que tem esse contato primário com essa criança, que entende as necessidades. Então, logo ela se comporta dessa forma. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem. Como você disse, é uma das nossas crenças, né? Que a gente vai internalizando ao longo da nossa vida, ouvindo pessoas falando. E aí, na nossa relação e interação com a criança, isso acaba sendo reforçado. E aí já entra, assim, a importância, né, de externalizar tudo o que está acontecendo, e a rede de apoio está ali nesse acolhimento. Respeitando, claro, essa mãe, mas também apontando, olha... Por exemplo, o esposo, não, eu posso te ajudar, eu posso dar o banho, eu posso fazer tal atividade, né? Porque senão realmente vai ficar muito mais pesado e exaustivo, né? Sim, sim. Não tem como, né? E Lu, fala pra gente, você teve 2 filhos com essa relação que você contou, e aí deu um espaço de 10 anos, foi isso, né? Isso, Ju. E aí o Rafa veio porque você planejou esse espaço, não? E aí eu quero que você conta agora esse lado de ter tido um filho, a descoberta de um diagnóstico, e aí uma outra vertente que é ser mãe de uma criança atípica, né? Como eu fui uma mãe muito... hands-on, né? Muito mão na massa ali, de estar ali com os meus filhos o tempo todo, de levar na natação, buscar, leva no judô, volta, leva na escola, volta, festinha de criança, nananana. Quando eu soube da gravidez do Rafa, que foram 10 anos depois do meu filho do meio, do Gustavo, foi um baque, Ju. Já foi, eu falei, meu Deus! Primeira frase, minha vida vai parar de novo. Porque quando eu tive os meus filhos, eu parei de trabalhar por aquele período, porque eram, como eu disse, praticamente 2 bebês ainda, né? E eu consegui voltar a trabalhar quando eles já estavam com uns 5 e 7 anos. Voltar mesmo, a minha área de atuação, né? E aí eu falei, meu Deus, eu já tava com 41 anos quando eu engravidei do Rafa. Aí eu falei assim, agora parou, acabou a minha vida. Olha que absurdo, né? Parou minha vida, não vou conseguir mais voltar ativa. Foi um baque já, o teste positivo de gravidez, Ju. E eu tive uma gestação muito tranquila, muito saudável, né? Eu trabalhava em academia, então eu tinha uma rotina. Uma rotina saudável de alimentação, de movimentação. E aí, ele nasceu, como a gente já comentou, né? Ele teve todos dentro dos marcadores, dos marcos do desenvolvimento. E ele perdeu todas as habilidades, né? De comunicação, que ele já estava falando palavras, quase formando frases. Tinha as habilidades sociais também, de cumprimentar quando os irmãos chegavam da escola, quando o pai chegava. Devia ser bem paparicado, né? Sim, era o meu do meio, ele sofreu bastante, até hoje ele ainda sofre com ciúmes. Sério? Sério. Porque ele era o caçula e perdeu o trono, né?
Perdeu o trono. Então, até hoje ele fala, é tudo pro preferido. Nossa. E aí veio a investigação diagnóstica. Aí ele já estava perto dos 2 anos, Perto né? dos 2 anos, que foi a escola que levantou essa questão. Claro que nem escola, psicólogos não podem diagnosticar somente os médicos, né? Que conhecem, entendem de autismo. E ele perdeu essas habilidades. E aí foi quando eu entrei no meu processo de negação, de falar, imagina, ele vai voltar. Aí vinha aquele pessoal mais velho falar, não, ele tem com as crenças, não, ele tá assustado, deve ter acontecido alguma coisa, leva pra benzer, e aquelas crenças, né? E aí nada de voltar. E ele enganou muito, assim, porque ele tem um contato visual até hoje muito bem. Se ele vier aqui, ele vai falar oi, ele vai te cumprimentar e vai manter um contato visual. Se chamar, ele vai olhar. Isso foi meio que deu uma mascarada, né? E aí juntou com o meu processo de negação, a gente ficou num processo de diagnóstico por mais de 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Que foi quando, através de uma amiga minha, eu levei ele num psiquiatra em São Paulo, que é o que acompanha ele até hoje, né? Com 5 anos de diagnóstico a gente tem. E foi quando ele diagnosticou já na consulta, né? Que ele tinha 3 anos e alguns meses. E ele não tinha comunicação efetiva, né? Ele não verbalizava, né? Então já é nesse marco já tem que contar algumas histórias sociais da escola. E ele não fazia isso. E aí foi aquele baque, né? Eu já sabia, já fui na consulta com um pré-diagnóstico, já sabendo do que eu iria ouvir, mas mesmo assim, quando você recebe a notícia, é aquela faixa enorme que você fala, o que eu vou fazer agora com isso? E aí mudou totalmente a sua maternidade. Ah, mudou, Ju. Mudou tudo. Mudou a minha vida pessoal, mudou a minha vida profissional, todos os segmentos da minha vida mudou. E principalmente a maternidade. Porque se a gente pegar o que você mesma falou, quando você recebeu que você estava grávida, você pensou, eu vou parar minha vida. O que a mãe sente quando ela recebe um diagnóstico? A minha vida acabou. Né? Tipo assim, você vai viver em função daquele filho. E aí vem a ansiedade, o que vai ser do futuro? O que vai acontecer? E a ansiedade percorre com a gente lado a lado o tempo todo. E é importante, é interessante, porque a gente precisa buscar, não é fácil, né? Eu passei, como eu já disse, por todos os processos. O processo da negação, primeiramente, depois do luto daquele filho que você tá vendo ali, né? Lindo, sim, muito bem cuidado, amparado, e de repente, bum, um diagnóstico de autismo, que até 5 anos atrás ainda não tem uma visibilidade como a gente gostaria, sim, mas que há 5 anos atrás ainda era pior do que hoje, né? E então você fala, meu Deus, o que eu faço? É o que eu falei, eu não sabia o que era autismo, não sabia o que tinha que fazer. Na nossa sorte que o médico dele, o psiquiatra, ele nos direcionou muito, né? E até hoje ele nos direciona com a linha de tratamento dele. Ô Lu, e você em algum momento, até na gestação, você teve medo? Por ser mais velha? Porque a gente ouve, né? Tem dados e estatísticos. Você sentia isso? Alguma coisa do tipo durante a gestação? Que ele poderia nascer com algum problema? Nada Ju, disso? Nada. E você sentiu culpa depois do diagnóstico? Não. Que bom, porque tem mulheres que sentem, né? Ai, por que eu engravidei? Ai, por que... Será que é alguma coisa que eu fiz? Não me alimentei direito? E aí a mulher vai colocando um monte de culpa na cabeça, né? Sim. Não, eu não senti essa culpa, Ju. O que eu senti realmente foi o medo do futuro, né? O que vai ser? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer, né? Até pelo desconhecido, né? Exatamente, porque, como eu falo, hoje o autismo ele tem uma visibilidade baixíssima ainda, né? As pessoas ainda não sabem manejar, não sabem lidar, mas imagina 5 anos atrás. Sim.
né? Quando você fala autismo, você fala, meu Deus, é pro resto da vida, né? E realmente não é uma coisa que é pra... Que seja fácil, que seja leve, que seja tranquilo, não é. Desafio o tempo todo, né? Mas a gente tem que a mãe atípica, ela tem que buscar, além da rede de apoio, se olhar. Sim. Porque se não se olhar, nada vai percorrer, entendeu, Ju? Sim. E você tem que estar muito bem, né? Porque realmente ele vai depender muito mais de você. Então, se a mãe não estiver bem emocionalmente, mas ao mesmo tempo isso daí se torna uma carga, né, tal. Porque como que é para uma mãe receber um diagnóstico? A gente até conversou num dos episódios que a gente fez, né? A diferença que isso faz na vida de uma mãe e quais são as fases que essa mãe vai passar. Ela passa o diagnóstico, ele vem acompanhado do luto, né? Da idealização, daquela projeção da mãe para o filho. Principalmente, uma coisa que a gente encontra muito na clínica é como que vai ser o futuro? Como que vai ser a vida adulta? Como que as pessoas vão lidar? Na maior parte do tempo, a mãe tem bastante informação, a mãe vai atrás de estudar sobre o diagnóstico, a mãe quer fornecer à criança a melhor qualidade de vida, mas ela tem muito medo de como as pessoas vão ver o filho dela. Isso é uma coisa assim, ó, que se a gente perguntar para as mães de crianças neuroatípicas, elas vão dizer assim, na sua maior parte, eu tenho medo. E aí elas entram num lugar de defesa pelos seus filhos. Eu sou a pessoa com quem vai defendê-lo. Eu sou a pessoa que vai dar a informação para aquela outra pessoa que teve uma fala, que foi uma fala infeliz sobre o futuro, ou que limitou o meu filho a respeito de um diagnóstico. Então, a mãe ela vai passar pela fase do luto, né, que são as 5 fases, a negação, a barganha, a depressão, até chegar à aceitação, que é nessa fase em que a mãe fala, tá bom, agora eu vou estudar a respeito disso, porque eu preciso fornecer ao meu filho qualidade de vida. E aí entra nesse segundo momento, que é também um momento de defesa, um momento de proteção pelo seu filho, mas acaba ficando ainda mais isso, né? As minhas necessidades, percebe? Até nas nossas falas a gente se coloca sempre a necessidade da criança, o comportamento que ela precisa ter para o cuidado com a criança, sempre esse movimento para fora. E é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas pacientes, que é, olha para você. Olha para suas necessidades. Para você continuar cuidando, você precisa ser cuidada. Porque quantas vezes essa mãe quer chorar de exaustão, ela quer chorar porque saiu do consultório, eu acho que com o coração, né, triste, porque não sabe o que fazer, não sabe como fazer. E aí é um movimento que a gente precisa sempre trazer à tona. Onde vocês me verem, vocês vão me ver falando, cuide primeiro de você, para você continuar cuidando das pessoas que você ama. É o exemplo da máscara do avião, né? Coloca a primeira máscara em você. Mas na prática, em quem nós vamos colocar a máscara? Aqui no filho, obviamente. No filho. Né? Então, a gente precisa condicionar na gente esse pensamento, que quando eu cuido de mim, eu também cuido do meu filho. Quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha relação comigo, quando eu tenho tempo para fazer coisas, né, da minha relação comigo mesmo, eu também cuido dele, porque eu vou estar mais relaxada, eu vou estar respeitando os meus limites, eu vou estar ali inteira, porque senão a gente fica sempre fragmentada, né? Em muitos lugares, fazendo muitas coisas e nunca inteira. Então é assim um processo que eu sempre trago de conscientização, não só para mães atípicas, mas para mãe. Às vezes eu preciso reforçar isso para mim, porque eu me coloco como profissional, né? Eu falo, vamos lá, querida, você também é pessoa, vem cá, senta aqui, vamos conversar, que você é uma mãe, né? E quanto a maternidade tira esse campo da autonomia. Porque antes da maternidade você sai, você vai, você faz, você consegue as ações de autocuidado, você coloca agenda lá, alguma coisa para fazer e você vai. Ontem, por exemplo, eu tinha uma agenda montada, tive que parar às 9 horas da manhã e socorrer a Laura porque ela teve uma crise de alergia na creche. Então a gente precisa sempre resgatar isso, que a gente vai precisar lidar com as coisas que fogem do nosso controle. Sim. Mas é entender que existe um dia depois daquele, que depois daquele dia você vai poder cuidar de você, você vai poder cuidar das coisas que você gostaria também. E é muito comum, aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência de consultório, a gente vê praticamente a mãe larga a vida dela
para viver para aquele filho. Então a gente tem duas questões aí, principalmente no caso da Lu. Ela tem filhos típicos que vão estar observando também, né? E como que minha mãe reage? Minha mãe dá toda a atenção para ele, não dá atenção. Então, é mais uma culpa que a mãe carrega, né? Ela sabe que um precisa, que é aquela história do filho pródigo, né? Jesus vai lá, abandona todos e vai correr atrás do filho pródigo. Mas o filho, ele não entende isso, né? O filho, ele vê isso como uma separação. E a gente vê mães ali abrindo mão da carreira, abrindo mão de todos os seus sonhos, de todos os seus planos. Eu converso com mães que os filhos têm, às vezes, TO 4, 5 vezes por semana. A mãe vive em consulta, né? Então, eu vejo que é uma rotina tão exaustiva. E quando ela chega no consultório, ela já chega assim pra mim: ai, doutora, então, eu não sei se ele vai deixar. Ele é um autista, nível de suporte 2. Aí eu, senta, respira, ó. O auxiliar tá brincando ali com seu filho, fica tranquila. Mãe, como você está? Essa é a pergunta que eu sempre faço. E ela tá tão no automático que ela, às vezes, nem ouve. Ela, então, doutor, ele... Aí eu, calma, respira. Então, acho que é um podcast para todas as mães refletirem, né? Sim. Porque é isso, se você não estiver bem, como que o resto vai estar bem, né? E aí, nesse momento de não estar bem, tá tudo bem também. Sim. Né? Porque a gente também tem essas oscilações. Ninguém vive 100% bem, né? Feliz o tempo todo, É né? humanamente impossível, né? Senão não teria emoção de tristeza, de outros sentimentos, né? Mas o que é mais importante é quando, por exemplo, ontem aconteceu um episódio na escola, né? Até tava comentando com você antes. E aí, eu tava fora, obviamente, né? Uma mãe não pode ficar dentro da escola. Tava num outro contexto, tomando um café com duas amigas que eu não via há uns 2 anos, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei na porta da escola, que a Tê me relatou, veio a culpa. Oi, mas culpa do quê? O que eu ia poder estar fazendo? Eu não estava dentro da escola. Então, se eu estivesse na minha casa, se eu estivesse trabalhando no meu estúdio, se eu estivesse tomando café ou não, teria acontecido da mesma forma, né? Então, são culpas que a gente coloca até no automático. Você fala, opa, a culpa é minha. Aconteceu isso porque eu saí para tomar um café. Obviamente que não, né? Sim. E isso, essa fala que você trouxe, desse olhar, por exemplo, eu que tenho 3 filhos, desse olhar para os outros 3, dividir essa atenção é onde a gente tem que se atentar. Porque realmente, os outros 2 também precisam. Meu primeiro filho está entrando na vida adulta, está ingressando no mercado de trabalho, terminando faculdade. Também tem os anseios dele, né? Eu já até sei, quando eu moro em Sobrado, quando ele desce, ele... Mãe, fala, filho. Só que eu venho de uma exaustão com o Rafa, que é o menor, que é TO 2 vezes por semana em São Paulo, lá na Vila Mariana, que é terapia, que é natação. Mas eu respiro e ouço. Minimamente tenho que ouvi-lo, as angústias dele, né? E também tem o do meio, que tem as questões dele também, né? Já esse do meio eu não gosto de verbalizar, ele manda tudo por mensagem. Aí às vezes eu tô dormindo, eu vejo, tem 15 mensagens dele. Aí eu leio tudo, respondo, vou respondendo. Ele tem essa dificuldade de dialogar, sabe? Mas por WhatsApp vai que vai, por mensagem. E essa divisão, ela precisa acontecer, Ju. Porque E cada filho é único, né? cada filho tem as suas necessidades, cada filho está num momento diferente, um ingressando na vida universitária, o outro saindo. E o Rafa nesse processo de evolução, né? Volta, vai, fica nessa transição. Então são 3 momentos diferentes, né? Ô Lu, e aproveitando a sua fala, você cada vez mais está se capacitando para servir muito melhor, para compreender o universo do Rafa melhor. Fala pra gente como você cuida da sua saúde mental e qual é a parte mais difícil até hoje. A mais difícil é cuidar da saúde mental. É ter um tempinho. É arrumar um tempo ali.
Ju, hoje é o que a Tal falou. Ela tinha uma agenda ontem toda certinha, né? Minuto... tudo cronometrado. Né? E aí acontece uma variável, você fala, meu Deus, não vai acontecer, não vai... Acabou o dia, né? Ju, a minha vida como a da Tal, né? Como de muitas mães, típicas, atípicas, adotivas, né? Todas as mães, elas têm essa rotina, agenda que gira em torno dos filhos pequenos. Então, o que eu faço? Na parte da manhã é onde eu loto a minha agenda de atendimentos no meu estúdio. Então, essa parte da manhã, esquece, Luciana, tô trabalhando, né? E aí eu tenho uma rede de apoio. Você voltou a trabalhar com quanto tempo? Do Rafa? Então, do Rafa eu tava na ativa, né? Você não parou? Eu não parei. Aí, o que eu fiz? Eu saí da academia onde eu trabalhava e fui abrir meu estúdio de Pilates. Pra ter uma flexibilidade. Na gestação do Rafa, eu fui fazer a minha primeira formação em Pilates, lá em São Paulo. Então, foi, assim, um super laboratório para atender gestante. Porque eu estava gestante, né? E depois que ele nasceu... meses ali, eu já abri meu estúdio. Ele tinha 1 aninho, eu tenho foto dele. Ele tinha 1 aninho, eu abri meu estúdio e eu continuei estudando, continuei fazendo. Aí fiz minha formação no Pilates clássico. Antes disso, estudei o LPF e fui fazendo o Move Flow, fui fazendo outros estudos. Não parei de estudar, porque eu amo estudar, né? E aí agora, nesse momento, eu tô me dedicando a estudar o que eu posso ajudar ele e ajudar as mães que tanto recebem o diagnóstico e fica como um cego num tiroteio, né? Então, esse período da manhã eu atendo, eu trabalho, almoço, levo ele na escola e aí o período da tarde eu faço as minhas coisas, meus treinos diários, médico, estudo. Às tardes, ali, às 4 horas que ele está na escola, você aproveita. É o período para eu cuidar de mim. E você acredita que o exercício físico te ajuda nessa carga mental? Muito. É importante a gente falar sobre isso, muito, né? Ju. Eu treino 2 vezes todos os dias, por dia. Ou eu treino cedo, ou eu treino à tarde, e à noite eu faço uma caminhada. Né? Ele janta, já deixo tudo organizado. Ele fica com meu marido e aí eu saio para fazer a minha caminhada. E aí quando bate aquela ansiedade, aquela crise de choro, que é o momento que você fala, opa, deixa eu ligar um alerta. Como você comentou e eu nem sabia, você falou que conheceu a Tal através do episódio que eu fiz com ela. Exatamente. E aí qual foi o gatilho para você chamar a Tal para conversar? Eu sempre fiz psicoterapia, sempre fiz. Desde quando eu era solteira. Né? Você sempre gostou. Sempre gostei. Eu acho que todo ser humano precisa. Todo mundo tem questões, né? Desde a infância e vai ali na adolescência, piora, agrava algumas coisas. Vida adulta, boletos, né? Tudo isso conta. Já causa, né? Já causa uma ansiedade. O que vai ser se eu parar de trabalhar, né? Então, eu recomendo, até no outro episódio que fizemos, eu recomendei, façam terapia, busquem terapia. Busquem terapia de casal, achem um horário para sair com o seu parceiro, né? Existem uma grande nicho de mães que quando recebem um diagnóstico, os pais abandonam, né? Mas se tem o pai com você, acha um momento, uma vez por mês que seja, né, Tal? Uma vez por mês, sai com seu marido, desliga. Mas aí a importância da rede de apoio, né, Ju? Com quem você vai deixar o seu filho? Mãe, próximo, uma babá, uma irmã, um filho mais velho, né? O importante é você ter a sua saúde mental, cuidando de você, principalmente não deixar de fazer as coisas que a gente gosta, né, Ju? Quando a gente tem os filhos, a gente, é o que você falou, né, já, e a Tal complementou, a gente meio que se abandona mesmo. Existe pera lá, deixa eu pôr a Luciana numa caixinha e agora eu vou viver essas caixinhas aqui que chegou. Tá aqui, vamos cuidar deles. E a gente se abandona, a gente esquece de ouvir músicas que a gente gosta, a gente esquece de fazer
coisas, os hobbies, né? Que a gente sempre fez e gostou. E eu acho que esse resgate com a nossa essência é fundamental. Não é fácil, é um processo. Às vezes precisa de um apoio. Sim. Mostrar pra você que você não tá vendo que você tá se abandonando cada vez mais. Sim. Né? Então, essa é a importância. E sair com umas amigas à tarde, 1 horinha, 2, como ontem, 2 horinhas. Sim. Eu fui, tomei café com umas meninas, trocamos algumas outras conversas. Pra você se desligar um pouco, faz parte disso. Porque é o que eu falo, às vezes eu tô tão exaurida, eu falo pro meu marido, porque você não me ajuda! Aquele momento de surto psicótico. Você não me ajuda! Aí ele fala, você quer trocar comigo? Eu troco, porque você sai de casa cedo e volta no final do dia. Quem que você ouve essas falas, Samuca? Olha lá, tá vendo? Tá com um filho pequeno, né? Então, toda mulher fala isso. Faz parte da apostila da mulher, tá? E ele fala, você quer trocar comigo? Troco. 1 semana, você não aguenta tudo que eu faço. Esses papéis, eles têm que ser estabelecidos e compartilhados, né? E respeitar um momento de casal, um momento que vocês realmente conseguem verbalizar isso. Eu vejo que às vezes existe muita separação por causa disso, né? Com certeza, Ju. Ela fala uma língua, ele fala outra, aí vem um diagnóstico e a comunicação para de acontecer. E aí a gente tem muitas mulheres machucadas nesse processo, né? Sim. É o que eu sempre falo, é quando você recebe essa mãe e você dá um abraço, não tem o que você fazer. Mas ela precisa entender que ela tá vivendo um ciclo e que esse ciclo só vai ser também rompido por ela. Sim. E a partir da saúde mental, a partir de procurar uma terapia, colocar pra fora, entender o que aconteceu, né? Nem sempre a culpa é dos outros, Sim. mas também a culpa não é toda sua. Sim. Então saber equilibrar tudo isso, né? Sim. E nesse mundo que a gente vive, o que mais pesa na maternidade é a culpa. Acho que é a palavra que você mais ouve, né? Culpa por voltar a trabalhar, culpa por não estar trabalhando, culpa porque o filho se machucou, culpa porque o filho tá doente. Tudo vira uma culpa, né? Como que a gente pode falar aí? Tem alguns transtornos que vão partir através disso? Por exemplo, a mulher pode desenvolver um transtorno alimentar, uma ansiedade, uma síndrome do pânico através dessa situação que está acontecendo dentro da maternidade? Ela pode ter uma predisposição a isso. E essa questão da culpa vai agravar ainda mais. Como você colocou, né? Tem a depressão pós-parto, tem o baby blues. E os 12 primeiros meses é uma estabilidade muito grande hormonal da mulher, né? Então ela já está num momento muito vulnerável da vida dela. Ela não tem autonomia para tomar as próprias decisões, para tomar nem que seja um banho longo. Ela não consegue fazer o que ela... Eu digo sempre que a maternidade, ela traz um desafio, que é o seguinte: você não é quem você era antes, mas você ainda não é também quem você quer ser. E você se encontra nesse meio termo. E agora, quem eu sou? Eu sou só a mãe? Eu sou a pessoa que gosta de fazer isso? Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu faço? Para onde eu vou? E a culpa às vezes pela crença da mulher, né? Se já for uma crença de desvalor, de desamor, essa mulher vai internalizar cada vez mais esse processo de realmente a validação. Se machucou, foi culpa minha. Ficou doente, foi culpa minha. Como a Lu disse, às vezes não teria nada que você pudesse fazer para que a sua filha ou seu filho não acontecesse aquilo com ele. Mas, na nossa visão, a gente vai sempre se colocar de que eu deveria ter feito algo para que aquilo não acontecesse. E o questionamento, a gente fala muito sobre esse lugar da culpa, só que a gente precisa contrapor ele. A gente precisa passar a questionar os nossos pensamentos. E não é um processo natural, não. É um processo que é aprendido. Eu costumo dizer de que a única coisa que a gente aprendeu, já nasceu sabendo e vai morrer sabendo, é chorar. Todo o restante a gente aprende. Então, é aprender. Às vezes, esses pensamentos, às vezes, essa culpa é uma crença que você, mãe, internalizou ao longo da sua vida. É uma fala de uma pessoa que era importante da sua vida e que tocou em você em um lugar de muita sensibilidade, mas não quer dizer que seja a verdade absoluta.
Quantas vezes a gente precisa reforçar pra gente isso, né? Isso não é uma verdade absoluta. Existem outras vertentes para quais eu posso olhar para isso. Então, nem o meu pensamento é uma verdade absoluta, né? Porque a gente vai colocando coisa aqui dentro e chega uma hora que você tem que falar, opa, por que eu tô pensando assim? Foi o que aconteceu comigo ontem. Que eu poderia estar fazendo para não ter ocorrido o que aconteceu? Sim. Exatamente. E aí vale muito essa fala nossa, porque talvez você ter essa retaguarda de falar, opa, porque eu estou pensando assim, é fruto das suas terapias. Porque senão a mãe vai se afundando nesse pensamento e aí esse fundo de poço fica muito profundo. E vai ficando cada vez pior. Sim. Exatamente. Muito legal. Eu lembro de uma eu sou fruto de terapia, né? Eu sou psicóloga, mas eu sou fruto de terapia também. Estar aqui foi uma coisa que eu trabalhei muito na minha terapia para que acontecesse. E ela falou pra mim em um dado momento que ela falou, tá, a gente chegou no fundo do poço. E aí, o que você vai fazer? Você só tem uma alternativa. Olhar pra cima. Começa a escalar esse poço. Você tem mecanismos pra isso. Põe uma mola lá embaixo, dá um pulo. Passa a questionar essas crenças, porque às vezes a gente fica sempre nesse lugar, né? Eu não vou conseguir mais, eu não tenho... Não, eu não posso. Não, eu posso sim. Talvez eu precise fazer de um modo diferente, mas eu posso. Sim. A gente precisa parar de eternizar as coisas, né? Porque tudo que a gente passa, uma situação difícil, você fala, meu Deus, eu nunca mais vou sair daqui. E às vezes passa se usando, você olha assim pra trás e fala, nossa, por que eu sofri tanto, né? Até porque a gente vai amadurecendo também, né? Sim. Sabe uma coisa que eu acho muito importante? As mulheres se unirem mais. Sim. Eu acho que falta ainda mais união entre as mulheres, do tipo, uma fala sua aí que eu achei incrível e que é verdade. Muita gente fala, quando eu recebi o diagnóstico, mas é porque você é muito especial. Mas é porque Deus te deu, porque você é muito especial. Não é o tipo de coisa que uma mãe quer ouvir. Eu não quero esse título. Eu não quero ouvir isso. Sim. É o que você falou, é um abraço. Sim. Ontem, por exemplo, eu precisava de um abraço. Sim. E não do tipo, mas por que aconteceu? Mas não sei o que lá. Não quero questionamento. Eu só quero acolhimento. Sim. Exatamente. E isso é o que falta as mulheres se acolherem, né? Apoiar, ouvir. Acho que o saber ouvir é uma virtude muito importante para homens, mulheres. E praticar a empatia, mas não aquela empatia vazia, né? Aquela empatia barata. A verdadeira empatia é de se colocar no lugar do outro. Eu posso não estar vivenciando a sua realidade, mas eu tenho que ter um sentimento ali e saber abraçar. Sim. Né? Não tem como. Então, acho que falta mesmo isso, mas que bom que a gente tá no podcast, que a gente tá falando isso e que a gente fala cada vez mais sobre isso, né? Sim. Ô Lu, e eu acho que uma coisa que pega pra mãe também são as expectativas em relação aos filhos, né? Aquela coisa do ninho, do proteger, eu quero que meu filho seja assim, que meu filho seja assado. Eu quero que você comenta um pouco como que é essa coisa de se frustrar com o filho, de você ver que a expectativa não tá acontecendo ali. E o que o Rafa te ensinou sobre isso? Boa, já tava aqui, enquanto você perguntava, já tava na linha de pensamento. O primeiro filho, coitado, né? O primeiro filho, coitado, a gente gera expectativa. É o príncipe, né? E aí você quer que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele goste, no meu caso, que ele goste de esportes, que ele vai ser o melhor lutador de judô, de jiu-jitsu. Enfim, você cria essa expectativa. E aí a realidade é outra, porque a sua expectativa é sua e não dele, né? E aí é uma frustração, porque você fala, poxa, aí você vira pro seu filho e fala o que é pior ainda, né? E como eu era jovem, teoricamente jovem, poxa, mas por que você não vai? O fulano vai, o ciclano vai, as filho vai também. Olha, Ju, eu já uma vez tirei meu filho da cama. Ele era, uns 6, o mais velho, né? 6, 7 anos. E ele se agarrou no batente da porta que ele não queria ir pro judô. E eu puxando, juro pra você, eu arranquei ele da porta e levei ele pro judô. Adiantou do quê? Nada. Porque ele não gostava. E eu não sabia ouvir, eu não sabia respeitar. Então, isso... Por quê? Porque aí os filhos das minhas amigas faziam e ele tinha que fazer também. Sim. Sabe? Aquela coisa. E realmente lidar com isso é só você ali
aprendendo mesmo, levando esse tapa na cara do seu filho. Porque você leva, né? Sim. Você fala assim, mãe, eu não quero. Aí quando o meio já foi muito mais leve, né? Quando o meio, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz. Uma coisa que eu meio que não negociei é eles aprenderem a nadar. Pra mim, natação é uma coisa que eles, gostando ou não, eles tinham que fazer. Porque é necessidade. Ao meu ponto de vista, é necessidade o ser humano saber nadar. E já com o Rafa, né? O Rafa, assim, ele me ensina diariamente, né, Ju? Muitas coisas. Veio pra virar seu mundo de ponta cabeça. De ver que a gente não... Eu já falei, né? A gente não controla absolutamente nada. O que a gente quer é que ele hoje, sei lá, beba 3 copos de água... Eu vou ficar oferecendo, mas se ele vai tomar ou não, vai depender dele. A evolução depende do tratamento que a gente faz e também dele. Sim. Né? Então, hoje, o Rafa me ensinou muita coisa. Então, com ele é o inverso. Tudo que ele faz, a gente comemora. Então, toda a evolução dele, por exemplo, esse final, quarta-feira é meu aniversário, meu marido fez aniversário. E a gente deu a vela para ele assoprar. E tem um programa dentro da aba que a gente para o sopro para melhorar a articulação, para fala e tudo mais. E ele foi lá e soprou, e eu filmando, e parabéns! Imagina. Tudo vira um acontecimento, Tudo né? vira uma alegria, na verdade. Sim. Porque você não cria uma expectativa e o que ele nos traz já é para se comemorar. Sim. E aí a gente entra no ponto, né? A gente tem filmes aí belíssimos, né? A gente tem o Extraordinário, que provavelmente você já assistiu, que é maravilhoso, que contextualiza isso. A gente tem o da Beleza Oculta, que é exatamente sobre isso. Não sei se você já assistiu. Não. Esse filme é maravilhoso. Ele fala sobre a morte, sobre o tempo e sobre o amor. E como a gente não controla o tempo. E como o que a gente pode fazer é passar esse tempo da melhor forma possível. Mas isso vai depender da consciência que a gente tem da nossa finitude. Sim. E do amor que a gente pratica nos nossos dias. Então ele é uma lição assim de vida. E quando eu lido com uma criança atípica, com uma mãe atípica, eu penso que é uma brecha no tempo, sabe? Ao mesmo tempo que a vida é uma loucura, é como se aqueles segundos... Ele separasse, deixou, né? abrir a boca. Ele deixou. Aí elas filmam a consulta. Celebram. E aí você vê a beleza da simplicidade das coisas que a gente não dá valor no nosso dia a dia. O ano passado, ele tava no primeiro ano, agora ele tá no segundo. Então teve aquela cerimônia de certificado de eleitor. E a gente vive uma angústia, né? Você fala assim, você tá sorrindo, mas por dentro você tá, meu Deus, será que ele vai ficar? Será que vai ter comportamento inadequado? Será que ele vai sair correndo? E aí, Ju, ele ficou o tempo da cerimônia inteira, que durou ali 1h30, mais ou menos, de cerimônia, sentado, aproveitando. Então, assim, e no meu post eu relato isso. Eu falei assim, enquanto as mães típicas esperam que seu filho leiam, eu esperei que ele ficasse sentado. Sim. E até isso é algo relativo à sociedade. É o filho que você tem que ter comportamento, que você... A criança autista, ela vem pra mostrar pra gente que não, ele vai fazer o que ele tiver vontade de fazer. Sim. E é lógico que você vai fazer terapias, que a gente vai melhorar tudo isso. Sim. Mas ao mesmo tempo, é como se ele não se importasse, né? Com o que as pessoas vão falar dele. Não, ele não se importa. Gente, é a gente que sofre. Exatamente. Sim, são os pais que sofrem, os irmãos que sofrem, Sim. porque ele não tem, na maioria das vezes, a consciência do que está acontecendo, né? Hoje existe a aba contemporânea, que a gente tem hoje uma prancha de comunicação aumentativa alternativa com o Rafa, que é para ele se expressar quando ele não acha, dentro do vocabulário que ele tem, condicionado, ali na prancha, né? Então, ele foi treinado para isso, a gente treinou para ele se comunicar do que ele quer e o que ele não quer. Sim. Né? Então, existem momentos, por exemplo, na minha terapia com ele de movimento, né? De quadra, que eu vou com ele à quadra, um dia ele falou, eu não quero, começou a chorar. Eu falei, tá bom, peguei a prancha, falei, me fala o que você quer. Não quero. Aí ele colocou, quero passear. Falei, então tá bom, então vamos passear. Demos uma volta e aí voltei.
consegui fazer a terapia. E se eu tivesse insistido naquele momento, ele não iria fazer. Eu iria me frustrar, me estressar e ele também. Que é, na verdade, o que a maioria das mães acaba fazendo com seus filhos típicos, né? Você tem que fazer, você tem que ser desse jeito. Esses dias eu tava assistindo e a Isabela tava falando que ela também fala dessa parte de saúde mental, né? Que a filha dela, ela pegou e comprou um vestido de Cinderela pra menina entrar no casamento. A menina falou que não queria. A menina tem 6 anos. Eita. E falou pra ela, mamãe, não quero. Eu quero entrar com o meu vestidinho da Turma da Mônica. E aí ela começou a ficar estressada, mas ao mesmo tempo ela fez esse movimento. Por que eu tô preocupada dela não vestir esse vestido? Eu tô preocupada com o que as pessoas vão falar. Eu tô preocupada com a sociedade. Pra ela, tanto faz o vestido da Cinderela, esse vestido. Exatamente. Então, por que eu vou fazer ela entrar irritada, ir no local que já não é um local que a criança gosta tanto? E é isso, a gente faz movimentos que é totalmente desnecessário. É que, infelizmente, a sociedade, ela é julgativa, né? Então, as pessoas... É cultural das pessoas julgarem sem saber a história de vida ali. O que está acontecendo com a família. Sim. Preferem pré-julgar e julgar mesmo, Sim, né? sim. Apontar o dedo, enfim. E julgam com base das suas próprias experiências, Sim, né? isso. Não julgam, eu acho que é um lugar muito delicado, de modo geral, para todos nós, porque quando eu olho pela minha visão, pela minha perspectiva, de alguém que está de fora. Sim. Mas só quem está de dentro sabe a respeito disso. Sim. Assim como celebrar de que a sua criança ficou sentada e o quanto havia-se beleza nisso para você, porque você sabe o esforço e o empenho que você teve que fazer em todo esse processo, essa construção que vocês estão criando com ele, e eu acho fantástico, né? Você dar esse lugar de admiro muito o que a Lu faz, porque ela foi não de maneira superficial, ela foi além do que ela poderia, não por ela, mas porque ela quer dar qualidade de vida. Sim. Enquanto ela passou a replicar esse conhecimento que ela viu que era algo positivo na relação com o filho dela, para outras mães. Sim. E o quanto mais a nossa sociedade precisa de outras mães que se coloquem nesse lugar. E sabe o que é interessante? A Ju me trouxe algumas coisas, né, em paralelo, o que a gente conversou no outro podcast. E até algumas outras médicas, né, que também participaram de outros podcasts comigo, falam do quanto mudou o olhar com as mães atípicas. Sim. E principalmente com as crianças. Sim, com certeza. E a mãe, ela se sente totalmente abraçada. Sim. A partir do momento que você fala a língua, que ela fala, ufa, eu tô falando com um profissional que entende o que eu tô falando. Exatamente. A abordagem é totalmente diferente. Então, assim, de verdade, é muito feliz todos esses episódios que eu tenho a oportunidade de ouvir você. Porque a gente sempre aprende. Ô, Tal, e fala pra gente um pouquinho sobre esse processo de frustração materna, né? A gente tem casos aí, a gente estava conversando sobre isso, nas mães atípicas tem sim um índice, né, de suicídio das mães, porque não aguentam essa pressão, e da mesma maneira que a gente tem uma crescente de suicídio em relação à tentativa de suicídio dos filhos, que é mais uma culpa materna. Como que aborda aí esse monte de frustração que acontece no meio do caminho? Primeiro que a gente precisa entender, né? Qual é o cérebro maduro dessa relação? Às vezes eu faço essa pergunta pra mim lá em casa. Estamos na fase dos 2 anos, da birra, do não, e eu preciso entender. Eu estou me sentindo nervosa com ela, porque ela tá dizendo não pra uma coisa que eu acho necessário fazer agora? Para usar uma roupa que eu quero que ela utilize, para responder a um comando que eu estou dando e como maneira autoritária, espero que ela responda agora. E aí a gente precisa sempre fazer essa análise mesmo, né? De eu estou de maneira madura representando essa figura que me cabe nessa relação? Será que o comando que eu estou dando para ela está sendo claro? E como que é que eu estou dando esse comando? Porque a gente não para pensar a respeito disso, né? Como que é que eu estou verbalizando? Quando a gente fala fora de casa, quando a gente fala com outras pessoas, com o adulto principalmente, a gente modera o tom de voz, a gente pensa quais são as melhores palavras para se utilizar, para a sua comunicação ser clara. Mas quantas vezes com os nossos filhos a gente só fala
A gente coloca lá. E não é um lugar de culpa, ai, mas eu faço isso. Não, às vezes você só tá reproduzindo um comportamento que você aprendeu ao longo da sua vida. Nós não aprendemos só com aquilo que dizem que a gente precisa fazer. A gente aprende as pessoas fazendo também. O núcleo primário, que é o núcleo familiar, pai, mãe e irmão, é o núcleo que vai nos ensinar a nos relacionarmos com as outras pessoas e com a gente. Sim. Então, é entender mesmo. Eu estou me sentindo frustrada por ele não responder o meu comando da maneira como eu esperava. Mas será que... o que está acontecendo? E a gente tem também uma maneira de... ah, mas ele não entende. Ele não vai conseguir falar o que de fato... Não. Cada modo. O seu filho com o modo que vocês condicionaram e ensinaram ele. Eu ao modo que eu ensino a Laura. E que desde sempre, eu gosto sempre que a comunicação seja muito clara a respeito disso. Mas que cada um ao seu modo. Então, será que eu não tô sendo muito agressiva e por isso que ela tá fazendo mais birra? Será que o não, sem a possibilidade de outras alternativas, também não tá fazendo com que ela se sinta ainda mais coagida e tenha respostas como essas que ela tá dando? E aí a frustração vem o tempo todo, né? Porque é diferente daquilo que eu queria. E aí, agora, como que eu lido com isso? A diferença é que num casamento você vai pra separação e os filhos você não vai virar ex-mãe. Você não vira ex-mãe, né? E provavelmente isso ainda vai virar uma culpa, né? Por que eu me comportei assim? Por que eu fiz assim? Por que eu falei desse jeito? Por que eu repreendi dessa forma? Por que eu obriguei a utilizar um vestido? Se essa menina aparecesse com uma manchinha vermelha no braço, a mãe ia ficar uma semana se sentindo culpada por conta disso. Então, quando essa sensação de frustração vier, se questione, se pergunte, por que eu estou me sentindo frustrada pela não reprodução daquilo que eu tinha, porque na maior parte do tempo são coisas que a gente cria na nossa cabeça, né? Não, precisa ser assim. E aí eu acho que caminhando para a questão do suicídio, quando nós falamos sobre suicídio, nós não falamos na psicologia sobre eu quero tirar a minha vida, estou fazendo algo contra a minha vida, mas eu quero tirar a dor que existe em mim. Tanto que a gente toma muito cuidado quando a gente vai falar com alguém que já tentou suicídio ou que está tendo idealizações suicidas, porque dependendo da maneira que a gente abordar, isso pode ser um reforço para que aquela pessoa acabe cometendo de fato o suicídio. Porque a dor é tamanha, Ju, dói tanto que a pessoa não sabe mais viver. A pessoa não consegue tomar banho, a pessoa não consegue nem falar sobre aquilo que porque tá doendo tanto. E que cada pessoa dói de maneira tão intensa. Então imagina só, uma mulher que tem a idealização de que eu preciso ser a melhor mãe, que a minha criança vai nascer saudável, porque a gente tem essa expectativa, né? Minha criança vai ser saudável, vai ser jogador de futebol, vai ser um atleta, mas e aí, e agora? Recebi um diagnóstico. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ir lá modificar o diagnóstico. E aí tem um abandono. Tem a fala das pessoas que poderiam acolher, mas que de alguma maneira não conseguiram. Tem uma fala de, você foi escolhida. Às vezes a intenção é até boa, mas a execução acaba tendo... Sim, tem um peso diferente, né? Outros pesos. E aí aquela mulher não vê mais saída, né? É muito difícil quando falamos sobre as mães que lidam com os filhos que têm idealizações suicidas, porque a dor de uma mãe que perde o seu filho, cientificamente falando, né, existem alguns estudos que dizem que é a maior dor que o ser humano pode ter. E aí eu sempre faço uma reflexão de que se num parto é a dor de 23 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo, imagina como não deve ser grande essa dor. E aí, tantas mães que a gente recebe em consultório, seja a perda da gestação, seja os filhos que de fato estão se mutilando, ou seja, que tenham de fato cometido suicídio, essa mulher tá tão ferida. Ela tá com tanta dor que, como você disse, eu posso colocar várias palavras lá, mas nada vai ser o suficiente para sanar aquilo que naquele momento ela precisa. Então, o acolhimento, às vezes,
é deixar só que ela chore. Quantas vezes eu não sentei, né, os meus atendimentos online, e aí eu deixei que um período aquela mulher só chorasse, porque era aquilo que ela precisava, do choro sem julgamento, de um choro com escuta, porque a dor é tão grande, o vazio, a não perspectiva mais de vida, a vida dela acabou junto com o falecimento do filho. E agora? Como que eu vou viver? Como que eu vou saber continuar vivendo sem a motivação dos meus dias? É isso que a gente encontra na clínica. Então, é um assunto que, infelizmente, cada vez mais vem sendo necessários a serem falados, porque a gente vê aí na nossa sociedade o quanto os jovens têm cometido suicídio, quantas pessoas, né, entram no processo de mutilação, porque o processo da mutilação, ela está relacionada a dor é tão grande aqui que eu vou me machucar aqui fisicamente pra ver se essa dor fica mais forte que a interna. Se eu consigo disfarçar o que está acontecendo. Então, cada vez mais eu sempre sou muito feliz e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e sempre lembrar para essa mãe que ela não está sozinha, que existe uma rede que pode apoiar, porque a rede de apoio, eu aprendi isso na prática, que rede de apoio também pode ser construída por pessoas que não têm laços sanguíneos. Sim. Porque na maior parte do tempo a gente cria essa expectativa e se sente muito frustrado por não tê-las. Mas que você, dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva, pode sim criar esse cenário para você mesmo. Exato. E aí eu sempre falo, né? A gente vê relatos, eu como sigo muitas páginas de crianças com espectro autista ou qualquer tipo, né, de deficiência, enfim, da criança especial, a gente vê uma crescente de mães se suicidando. E às vezes eu vejo uns comentários assim que eu falo, gente, como que as pessoas têm coragem de escrever isso? Porque a mãe, ela bem com o sentimento, ela nunca quer ir embora e deixar um filho para trás, né? Pelo contrário, eu acho que a sua principal preocupação, e todas as mães que eu converso e se eu vier a faltar, quem que vai cuidar do Rafa do jeito que eu cuido, né? Então, o que aconteceu para essa mãe chegar nesse limite, dela realmente tirar a sua vida e deixar o seu filho para trás? Imagina o tamanho dessa angústia e desse abandono, né? Porque muitas coisas foram acontecendo no meio do caminho. Sim, e é um processo que a gente sempre espera ir primeiro, né? Que eles. Então, imagina só, você é aquela figura representativa do cuidado para o seu filho. Como você disse, que sofrimento tamanho é esse para essa mulher tirar a sua própria vida por não conseguir, né? Ou as situações terem levado ela a esse tal ato. Então é de fato assim muito muito difícil falar sobre isso, né? Porque a nossa cultura não nos ensina sobre a finitude da vida. Sim. Ô Lu, vamos então aí para uma mensagem final de uma mãe que já abdicou da sua própria vida, de uma mãe que passou por tantas fases, que viveu uma maternidade típica, atípica. Dá essa mensagem final, olha naquela câmera e fala com essa mãe que tá aí nesse processo e acha que não existe luz no final desse túnel. O que você tem para dizer para essa mãe? Eu acho que ao longo do episódio a gente já foi falando, né? O mais importante é você, no seu dia, sim, achar um momento para que você possa se olhar. É como se virasse um espelho para você e você se vê internamente. Como que eu tô internamente? Eu tô acima do peso, eu tô com cara de fisionomia de cansada. O que eu posso fazer para reverter esse quadro? Para melhorar a minha autoestima, para melhorar a minha qualidade de pensar, de se movimentar. O que eu posso fazer para me melhorar 1% a cada dia? Façam suas terapias, procurem rede de apoio, amigas, mesmo que sejam distantes, trocam mensagens, se acolha, vá pro chuveiro, se quiser vontade de chorar, chore, põe para fora. Mas o mais importante é você se acolher 1% a cada dia até você chegar no 100%.
Isso mesmo. E como você mesma falou, ninguém é feliz 100% todos os dias. Não. Todos estamos enfrentando as nossas batalhas. Mas a mãe tem um up nessas batalhas, né? Tal, e deixa uma mensagem final para essa mãe que vive um momento de roda gigante de emoções. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo e faz isso diariamente. Para essa mulher, como que ela se encontra no meio desses desafios e dá uma luz aí no final desse túnel? Primeiro, para você cuidar de tudo que você ama, você precisa começar a cuidar de você. Se resgate todos os dias. Às vezes, o se resgatar vai ser colocar uma roupa que você se sente confortável, que você se sente bonita. É tomar um café com amigas, é olhar para você e entender que você também é um lugar de cuidado, que você também é um lugar que precisa receber esse amparo, né? Porque a gente espera muito em relação ao outro e às vezes a gente deixa de fazer isso, né, na nossa própria relação. Faça terapia, busque um profissional que seja ali direcionado às suas necessidades. Às vezes vai ser sobre a maternidade, às vezes uma terapia de casal. E tenha sempre certeza de que você não está sozinha. Não precisa passar por esse processo sozinha. Existem várias alternativas hoje de meios que podem te ajudar. Comece olhando para você, se olhando no espelho, olhando as suas necessidades e todos os dias perguntando: como que eu posso cuidar de mim hoje? E todos os dias se fazendo essa pergunta, colocando em prática, o resultado é sempre muito positivo. Que linda. Uma mensagem complementa a outra. E aproveita e já deixa o contato da sua rede social, porque lá você também sempre traz mensagens inspiradoras. Deixa o seu contato para quem quiser te acessar. O meu arroba é psi.tawane.oliveira. Tô com a novidade aí que agora eu tenho um consultório presencial para poder atendê-las. Foi entendendo também uma necessidade materna, porque quantas vezes a mãe tá cansada, né? E aí não quer fazer a terapia online. Uhum. Ela quer sair para fazer alguma coisa por ela. Sim. E ter esse contato de poder abraçar, de poder olhar nos olhos e dizer para você não está sozinha. Mesmo que com o celular eu faça o máximo possível para que Sim. isso aconteça. Nós estamos aí com um consultório aqui na Glicério, no centro de Suzano, para poder atender, e será um prazer recebê-las lá. E você, Lu, fala um pouquinho da MAC, como que encontra vocês, o que é? A MAC é Mães Atípicas Conectadas, é um grupo de apoio, de trocas de experiências, indicações de profissionais, de mães atípicas, não só de autismo. Temos mães com filhos com TDAH, síndrome de Down, TOD, outros atrasos e deficiências, né? Baixa visão. É um grupo de apoio onde a gente troca. Nós temos reuniões mensais, né? Lá no Complexo Aruan. E o arroba é o arroba Mães Atípicas Conectadas. Então a gente vai deixar na descrição do episódio todos os contatos para você, mãe, se sentir acolhida. Você não está sozinha. E eu quero deixar uma mensagem final também para vocês. O cérebro exausto não regula emoções. Eu li isso hoje e eu achei assim o máximo, porque nós temos questões químicas, nós temos questões fisiológicas, hormonais. A mulher é uma caixa de Pandora. Sim. Então, muitas das vezes você precisa de vitamina D, você precisa se alimentar melhor, praticar exercício. Nem tudo que está acontecendo dentro de você é só uma questão, eu tô com baby blues, eu tô com uma depressão pós-parto. A gente tem que ver todas essas caixinhas. Sim. Então não deixe de ir aos médicos, cuidar da saúde de vocês. Física é muito importante, a emocional mais ainda, porque se a gente não estiver bem aqui, as outras coisas não funcionam, tá? E lembre-se de cuidar, porque a gente tem que cuidar de quem cuida, né, meninas? Ju, você sabe que rapidinho, o diagnóstico do Rafa veio junto com a minha menopausa, né? Então você falou dessa parte hormonal, tem muito a ver, porque relação. Quando a gente entra nessa oscilação hormonal, queda hormonal, Sim. tudo vem à tona. E eu quero dar um presente. Que linda! A inauguração aqui. Obrigada! Externaliza.
Eu espero que vocês gostem. E eu pus uma frase que tem tudo a ver com o que vocês fizeram hoje aqui. Eu quero aproveitar, através dessa pequena lembrança, agradecer a presença de vocês. Obrigada, Quero aproveitar, Ju. gente, e pedir, que amor. curte o nosso Beijo pra canal, todas as pessoas. compartilha, né? Se inscreve. Se você ainda não é inscrito, gente, aqui só tem papo bacana, hein? Se inscreve no nosso canal e eu espero vocês aí na próxima. Gente, um beijo. Obrigada, muito Ju. obrigada Obrigada, pela Ju. participação de vocês. Eu que agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau.